Senhor, povo de Deus, eu quero aqui trazer uma breve reflexão de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que Deus ele dá uma ordem para que Davi, juntamente com o seu exército, fosse para a batalha. Enquanto isso, Davi, ele manda o exército ir para a batalha e ele ficou no palácio. Enquanto isso, ele fica no palácio e ele se levanta pela manhã e ele começa a andar no palácio. E depois que ele começa a andar no palácio, ele viu Betseba tomando um banho. E depois que ele começa a ver Betseba tomando um banho, ele para, ele começa a observá-la. Depois ele manda chamar ela e ele se deita com ela. O que eu acho incrível nesse texto é porque a ordem era para ele estar na batalha. Enquanto isso, ele fica no palácio. Quando ele fica no palácio, ele vê o que não é para ver e depois faz o que não é para fazer. Ele começa a andar no palácio, ele começa a andar sem propósito. Ele sai do propósito de Deus para andar sem propósito. E aqui eu quero te falar algo muito forte. Primeiro, o diabo mostrou para ele. Depois que o diabo mostrou o pecado para ele, ele parou. Ele viu o que não era para ver. E Deus está te dizendo, quem sabe Deus já tem te dado ordens para você ir para a guerra, para você ir para a batalha. Enquanto isso, você está no palácio e está vendo o que não é para ver. Depois que Davi ele vê o que não é para ver, ele para. Por quê? Primeiro o diabo mostra, depois ele te para. O projeto do diabo é de te parar. O projeto do diabo é de que você venha parar, de pregar, de profetizar, de adorar a Deus. E quem sabe o diabo ele tem te mostrado muitas coisas. Tem te mostrado algumas coisas através das redes sociais, tem te mostrado pecado, você está conversando com quem não é para você conversar. Cuidado, porque esse pecado ele tem te parado. E o propósito é, depois que o pecado te para, ele te mata. E Deus me trouxe aqui para te dar um alerta. Não fique paralisado, não fique estacionado nesse pecado. Se levante hoje. Volte a fazer o que você sempre fez. Volte a orar, volte a ler Bíblia, volte a jejuar, porque o propósito do diabo é, ele vai te mostrar o pecado. Depois que ele te mostrar o pecado, depois que você vê o pecado, você vai parar. Depois que você para, você consome. E depois que você consome, você morre. Cuidado, porque Deus hoje ele está te dando um alerta. Você que está caído, você que tem parado por conta deste pecado, se levante hoje e volte para a batalha. Davi ficou em Jerusalém. Era para ir para a batalha e ficou em Jerusalém. Se levanta, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Quem sabe você caiu ainda hoje. Ainda hoje você pecou. Ainda hoje você viu que não era para ver. E Deus está te dando a oportunidade. Se levanta. Depois que Davi, ele caiu, veio uma grande consequência. Essa história é muito grande. Só que em Salmo 51, depois que o profeta Natan revela o seu pecado, ele se prostra e ele começa a dizer, Senhor, tende misericórdia de mim. Apaga todas as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei
e fiz o que é mal aos teus olhos. Eis que em iniquidade fui formado desde o ventre da minha mãe. Purifica-me, que ficarei alvo mais do que a neve. E no verso 10 e 11, olha o que Davi diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Depois que Davi cai, a maior preocupação dele é do Espírito Santo não habitar mais nele. Então Deus, Ele me trouxe aqui para te dar um alerta. Ainda há tempo. Ainda está em tempo de você parar com esse pecado. Porque, quem sabe, pode chegar um dia que não vai ter mais jeito. Deus está te dando a oportunidade de você recomeçar. Recomece, que é bem melhor. Deus abençoe.